Olá, pessoal. Registro aqui a minha imensa satisfação de estar participando desse bate-papo que traz a temática Medida Protetiva de Acolhimento Institucional. Eu sou a professora Gerlaine Belchior, da Universidade Federal de Campina Grande, que fica no Nordeste do Brasil. Sou docente do ensino superior há 23 anos, sou professora no curso de pedagogia e nestes últimos anos nós temos discutido bastante sobre a atuação do pedagogo e da pedagoga em espaços não escolares. Aqui no Brasil, a resolução que estabelece as diretrizes curriculares para o curso de pedagogia data do ano de 2006 e estabelece que os pedagogos e as pedagogas egressos do curso de pedagogia devam estar aptos para trabalhar em contextos escolares e contextos não escolares. E este é um dos motivos de nós estarmos aqui nesse momento, dialogando, trocando experiências, refletindo, partilhando, né, experiências sobre essa temática, que é medida protetiva de acolhimento institucional. Sobretudo, buscando entender e conhecer a atuação do pedagogo e da pedagoga neste campo de trabalho que são os tribunais de justiça. E nesse nosso bate-papo, nós temos aqui o prazer de estar com a Ana Paula Vilar, que é do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que também fica na região nordeste do Brasil, e com a Simoni Freitas, que também é analista judiciário do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que também fica na região do nordeste do Brasil. É isso. E para começar esse nosso bate-papo, eu passo a palavra a Simoni Freitas para que ela fale um pouco para a gente como se deu a inserção dos pedagogos e das pedagogas nos tribunais de justiça, inclusive as bases legais, porque antes, em décadas anteriores, a nossa familiaridade era com a atuação dos pedagogos e das pedagogas nas escolas. Então, o que permitiu, o que possibilitou essa inserção dos pedagogos e das pedagogas nos tribunais de justiça? Fala aí para a gente, Simone. Boa tarde, gente. Olá, pessoal. Então, em relação a essa inserção, né, do pedagogo, a gente pode compreender, né, inferir que ela tem origem na promulgação, né, na publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 1990. Né? Então, é um marco legal muito importante aqui no nosso país, que muda muito, totalmente, né, a concepção de infância e de juventude. Antes desse estatuto, a gente tinha o Código Minorista, que tinha, um outro paradigma. Né? Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele chega em 1990, ele traz uma nova concepção. E aí, com isso, ele prevê, lá no seu artigo 150, né, e também no 151, ele vem tratar sobre equipes interprofissionais. E aí ele diz que os juízos, né, da infância e da juventude de todo o país devem ser assessorados por equipes interprofissionais. Né? Então, é um marco que vem exatamente inaugurar a existência dessas equipes. E aí, posteriormente, né, depois de um tempo, a gente percebe que há um delay, né, um atraso em relação aquilo que está previsto na legislação e o que realmente, de fato, está previsto na realidade. Então, o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão cuja função é a fiscalização, né, entre outras funções, mas entre as principais é a fiscalização do Poder Judiciário, ela vem recomendar, em 2006, né, através da recomendação 02 de 2006, ela vem recomendar aos tribunais de justiça
a implantação, né, a inserção daquilo que estava previsto já na legislação. Então, digamos que 16 anos depois, vem uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça, meio que para cobrar, dizer, olha, a gente está recomendando que quem não implantou ainda, as equipes, quem não está cumprindo o artigo 150, que passe a cumprir. Então, o CNJ faz isso, e aí, posteriormente, lá em 2014, o provimento 36, também do CNJ, ele vem determinar, né, através do provimento. Então, em 2006, ele recomenda, e em 2014, ele determina que em todos os juízos, né, da infância e da juventude exista, no mínimo, uma equipe interprofissional composta por ao menos um pedagogo, um assistente social e um psicólogo. Então, a gente tem aí como basilar dessa atuação do pedagogo esses 3 documentos principais, né, mas todos os 2 últimos do Conselho Nacional de Justiça, e o primeiro como lei federal, que é o que dá origem, né, que traz essa inserção, que traz essa humanização, né, do sistema de justiça, essa aproximação, esse olhar, né, tanto é que ele institui essas equipes interprofissionais, trazendo outras ciências, né, para dentro desse contexto do judiciário. Ok, Simone, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, por nos ajudar a entender como se deu essa inserção dos pedagogos e das pedagogas nos tribunais de justiça. E a temática que a gente está aqui discutindo no nosso bate-papo é medida protetiva de acolhimento institucional. Mas nem todas as pessoas compreendem, entendem o que seja medida protetiva, né? Então, nós vamos pedir aqui a colaboração da Ana Paula Vilar para explicar para a gente o que são medidas protetivas. Ok, Ana Paula, é com você. Certo. Olá a todos e todas, é uma satisfação participar desse momento, né? Em relação às medidas protetivas, elas são mecanismos jurídicos, né, legais, que elas têm como objetivo proteger crianças e adolescentes que estejam vivenciando algum tipo de situação de risco, né, ou de ameaça de violação de seus direitos. Então, para fazer cessar essa situação, né, estão previstas medidas protetivas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi esse marco legal ao qual Simone se referiu, né? E essas medidas vão desde o encaminhamento da família para programas de apoio sociofamiliar, passando por matrícula das crianças em instituição de ensino, até o afastamento dessas crianças do seu contexto familiar de origem, naquelas situações mais graves, onde há uma flagrante ameaça, né, à integridade física e psíquica dessas crianças. Então, aí há uma determinação para afastamento dessas crianças e desses adolescentes desse contexto, né, para que seja sanada essa situação de violência a qual a criança e o adolescente estão submetidos. E aí, o que é que acontece? As demais medidas podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Agora, essas medidas, né, de afastamento da criança e do adolescente da família, elas são de responsabilidade exclusiva da autoridade judiciária, né? Então, a partir desse momento da necessidade desse afastamento, o juiz determina essa medida e a criança ela passa a ser acolhida em uma instituição de acolhimento, certo? E aí, essas medidas, elas têm um caráter excepcional e provisório, ou seja, ela deve ser última medida, né, a ser determinada, apenas quando todas as outras restaram, né, insuficientes para poder sanar a situação vivenciada por aquela criança e aquele adolescente. E ela tem que ser provisória, porque ela não pode se estender, né, se prolongar muito no tempo. Então, a cada 3 meses, o juiz ele deve reavaliar a necessidade dessa medida, desse afastamento da criança da sua família, certo? E do adolescente da sua família, e também, ao final de 18 meses, ele deve decidir
né, até o final de 18 meses, ele deve decidir pela reintegração da criança à sua família de origem, ou então pela colocação da criança ou adolescente em família substituta, né, a depender de cada caso e dos desdobramentos que forem acontecendo durante a aplicação da medida de proteção. Ok, Ana Paula, muito obrigada por nos ajudar a compreender o que são medidas protetivas. E aí a gente entende que, assim, de modo geral, nosso entendimento é sobre a atuação do pedagogo, né, noutros contextos. E tudo que diz respeito ao Tribunal de Justiça é muito novo para muitas pessoas. E o pedagogo e a pedagoga, eles atuam tanto durante o processo quanto nas casas de acolhimento, tá certo? Então, a gente quer conhecer um pouquinho sobre isso. Então, a gente pede, né, que, assim, de um modo de objetivo, a Simone fale para a gente um pouco como se dá a atuação do pedagogo nos processos de medida de proteção. Pode ser, Simone? Pode sim, vamos lá. Então, lembrando que dentro dos processos, né, de medida de proteção, a gente ainda está na seara do Poder Judiciário. Então, a gente está dentro do Poder Judiciário. E aí, a atuação do pedagogo, nesses processos em especial, ele tem como objetivo central subsidiar a decisão judicial, né, auxiliar o magistrado a tomar a decisão. Né? E aí, ele assessora, ele auxilia através dos seus conhecimentos, né, especializados, e aí de estudo realizado. Então, ele vai assessorar, indicando ao magistrado, né, de acordo com os procedimentos que ele realiza, qual a medida protetiva mais adequada àquela situação, né, que eles estão, que está judicializada. Sempre na observância dos interesses e necessidades de crianças e adolescentes, né, que estão envolvidos naquela ação. Né? Uma coisa importante é que lá no artigo 100 do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que é esse marco legal que traz a gente para esse contexto jurídico, o artigo 100 ele vai estabelecer que na aplicação das medidas deverão ser consideradas as necessidades pedagógicas, né, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Então, todas as ações, elas devem ter esse cunho pedagógico, né, para que o sujeito ele consiga ressignificar, né, aquilo que não está coerente, aquilo que não está de acordo, aquilo que levou à ação da judicialização daquele processo, para que ele ressignifique e comece a operar de outra forma. Né? Então, o pedagogo faz esse estudo de caso, assinala as circunstâncias, né, que levaram aquela família ao judiciário, identificando os aspectos individuais, grupais ou sociais que contribuem para aquela situação de risco ou de violação de direitos. Né? E aí a gente também nessa identificação dessa violação e dessa situação de risco, a gente também sinaliza os limites e as potencialidades daquela família em se reorganizar para superar essas dificuldades que eles apresentaram inicialmente e que levaram à aplicação da medida protetiva, né, e à judicialização do caso. É importante deixar claro que a diretriz principal da intervenção pedagógica é potencializar a família, né, para que ela consiga assumir suas funções protetivas e formativas. Né? E aí, apenas quando se esgotar todas as possibilidades de que aquela família ela consiga ressignificar, e aí, sem sucesso, é que a gente indica que, em última instância, a inserção da criança numa família substituta. Né? E aí, dentro desse processo, dessa atuação no judiciário, o pedagogo ele pode se utilizar de várias intervenções, de procedimentos interventivos, de instrumentos, né? Então, entre eles estão as entrevistas com as pessoas envolvidas na lide judicial,
atendimentos, visitas que podem ser domiciliares, né, nas residências das pessoas, ou ainda institucionais, em instituições ou equipamentos da assistência que atenderam aquela família, que tem algum contato com aquela família, que conheçam um pouco daquela realidade daquela família. Também pode fazer e deve ser feito uma articulação intersetorial com a rede de atendimento, dentro daquele contexto familiar. Então, tudo objetivando esse fortalecimento familiar para que essa família não necessite mais dessa medida de proteção. Né? E aí, após essas intervenções, o pedagogo ele elabora, né, um relatório e emite um parecer, que aí pode ser tanto de forma escrita, né, porque aí é acostada aos autos do processo judicial, ou ainda pode ser oral, quando ele participa das audiências. Então, basicamente, de maneira bem sucinta, a atuação do pedagogo nesses processos de medida de proteção, eles ocorrem dessa maneira. Ok, Simone, muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, por nos ajudar a compreender. Já estamos com o nosso tempo bastante avançado, mas vamos pedir ainda para a Ana Paula falar um pouquinho, só um pouquinho, Ana Paula, de como é o trabalho do pedagogo e da pedagoga nas instituições de acolhimento da criança. Pode ser? Sim, vou tentar ser sucinta. Bom, uma vez que a medida ela é aplicada, né, pela autoridade competente, que aí é a atribuição do judiciário, como foi dito, né, e a casa de acolhimento vai receber essa criança, esse adolescente, né, e cada casa, cada instituição conta com equipe própria, né, que é composta por assistente social, psicólogo e pedagogo. O pedagogo, ele não está na composição mínima, mas é recomendada a inclusão desse profissional, né, para formar essa equipe multiprofissional, certo? E aí, a partir do momento que a criança é inserida, é feito um plano, da criança ou adolescente, é feito um plano de atendimento individual e familiar, que é o documento que é acostado, em que consta todas o planejamento de intervenção durante aquele acolhimento. Então, aquela medida de proteção. Então, é um documento do qual o pedagogo participa, né, dessa elaboração. O pedagogo também participa da elaboração do projeto político-pedagógico da instituição de acolhimento, que é o documento que formaliza e sistematiza todo o funcionamento desse serviço, certo? E aí ele também participa da orientação e a formação dos cuidadores, porque são os cuidadores que lidam diretamente com os cuidados e cumprimento das atividades de rotina das crianças. Não é pedagogo, é educador, né, ou cuidador. Então, os pedagogos que compõem as equipes técnicas, ele tem entre as suas atribuições fazer essa orientação e essa capacitação desses cuidadores, né, e também tem a atribuição de fazer o relatório trimestral, justamente que vai ser encaminhado à justiça, dizendo como está acontecendo essa medida protetiva, como ela está se dando e quais são as possibilidades de encaminhamento para aquele caso, né. De 3 em 3 meses a equipe encaminha e o pedagogo ele está, né, também nessa atribuição de encaminhar esse relatório. Então, de modo geral, essas são as principais atribuições dos pedagogos que estão inseridos nas casas de acolhimento, né, que eles estão trabalhando na execução da medida de proteção, diferentemente do pedagogo da justiça que está trabalhando na aplicação dessa medida, na definição dessa medida. Ok, Ana Paula, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada, Simone. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso bate-papo, né? Nós esperamos, com essas ideias aqui socializadas, com essas experiências partilhadas, contribuir com aquelas pessoas que buscam entender melhor o trabalho do pedagogo e da pedagoga no âmbito judiciário. Então, nós agradecemos às analistas judiciárias que estiveram conosco neste bate-papo e também agradecemos essa revista, né, que de modo inovador traz essa discussão aqui para socializar com essas pessoas que desejam
conhecer melhor essa atuação do pedagogo e da pedagoga no âmbito judiciário, no outro espaço, no outro campo profissional, que não seja a escola. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigada.